eu sou a Patrícia Guedert, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedertCrochê. Eu vou fazer esse lindo suplá, ficou lindo demais, né? Ele ficou com 134 gramas e com 39 centímetros de diâmetro. Eu tenho também o porta-copo, combinando com esse suplá ciranda no meu canal, tá? É só você procurar, é porta-copo ciranda, tá bom? Lindo, né? Cada detalhe, ele ficou com fechamento invisível, esses pontos estão lindos demais, né? Aqui com acabamento em ponto picô. Vamos fazer? Para fazer esse suplá, eu vou utilizar o fio Barroco Max Color da Círculo, o 6, ele é 100% algodão e a cor é chumbo, tá? É 8336. Vou utilizar também o Barroco Max Color da Círculo 6, 100% algodão também, na cor 1289 Canário. Aqui eu tenho uma agulha para crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeçaria para fazer o arremate e tesoura. Eu vou começar essa peça pelo anel mágico, e para quem tem dificuldade de fazer o anel mágico, eu vou ensinar de forma mais simples. Vou posicionar aqui meus dois dedos e vou colocar o fio sobre eles. Vou segurar com o meu polegar, a parte do fio mais curta fica para frente e a parte do fio que vem do rolo fica para trás. Pego esse fio que vem do rolo, enrolo nos meus dois dedos, cruzando. Seguro novamente com o meu polegar, viro a minha mão, pego a agulha, coloco por baixo dessa alcinha aqui que está nos meus dois dedos e laço o fio que vem do rolo e puxo aqui para cima. Retiro meus dois dedos de dentro do anel, posiciono a minha mão da forma que eu faço o crochê. O anel mágico e a parte mais curta do fio fica para frente e o fio que vem do rolo fica para trás. Agora eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Vou laçar o fio e vou puxar passando por dentro dessa argolinha que está aqui na minha agulha. Assim, aqui eu fiz uma correntinha, tá? E deixei seguro o meu anel mágico. Agora, eu vou trabalhar, ó, sobre esses dois fios aqui, tá? Vou colocar a minha agulha dentro do anel mágico, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou trazer essa laçada aqui pra cima e vou dar uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas, ficando com uma na minha agulha, aqui eu tenho um ponto baixo. Puxo essa argolinha que está na minha agulha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, tá? Que nesse trabalho equivale a um ponto alto, porque eu vou fazer esse suplá com emendas invisíveis, tá? Agora, laço o fio, vou colocar dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto. Assim. Eu vou dar uma puxadinha, ó, não pode puxar no total, tá? Porque esse fio vai ser puxado no final. Ó, vou puxar um pouquinho para ficar mais fácil trabalhar dentro dele. Então, aqui eu tenho dois pontos altos, né? Contando com o meu ponto baixo e minha correntinha. Eu preciso fazer um total de 15 pontos altos dentro desse anel mágico. Então, eu já tenho dois, eu preciso fazer mais 13 pontos altos. Então, aqui, 3, né? 4, 5. Eu tenho aqui meus 15 pontos altos, agora eu vou puxar, ó, o fiozinho, ó, do anel mágico para fechar, tá? Assim. Deixa eu ver. Não precisa fechar muito também, pode deixar um buraquinho, até fechei. Não precisava ter fechado tanto, mas vamos lá. Agora, né, ó, eu fiz no início, né, dessa carreira, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, né? A correntinha tá aqui. Então, ó, aqui ela tem duas alcinhas, ó. Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó, do ladinho, né, a de trás. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo, trazendo essa laçadinha, passando aqui por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Assim. Agora, eu puxo bem essa argolinha, ó, deixo ela bem maiorzinha, retiro a minha agulha e vou no próximo ponto de base, ó. Esse aqui é o próximo ponto de base. Embaixo dessas duas alcinhas, eu vou colocar a minha agulha pela parte de trás, ó.
Vou pegar essa argolinha aqui, vou colocar na minha agulha e vou puxar ela para trás. Assim, tá? Aqui eu termino a minha primeira carreira com um total de 15 pontos altos. Agora, eu vou para a segunda carreira. Nessas duas alcinhas aqui, ó, que eu puxei a argolinha para trás, no final da primeira carreira, ó, eu vou colocar a minha agulha pela parte da frente aqui, ó. Nessa segunda alcinha, né? Aqui tem duas alcinhas. Eu puxei a argolinha para trás, né? Então, aqui nessa segunda alcinha, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio para fazer um ponto baixo. Laço o fio, trago aqui para cima e dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço o fio, passo por dentro dessas duas argolinhas. Puxo novamente, ó, essa argolinha aqui, que tá na minha agulha, para deixar ela um pouquinho maior e faço uma correntinha. Então, aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada ponto de base. E pegando a alcinha de trás, sempre trabalhando na alcinha de trás, tá? Agora, eu vou laçar o fio e no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos. Esse primeiro ponto, ó, que ele ficou sozinho, no final da carreira, eu vou juntar um ponto alto com ele, daí vai ficar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, tá? Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço mais 2 pontos altos. Então, eu já fiz um, aqui eu faço o segundo. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço mais 2 pontos altos. 1, 2. E vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui a minha segunda carreira. Agora, ó, eu vou juntar um ponto alto com esse meu primeiro ponto, tá? Que é o ponto baixo com uma correntinha. Então, agora eu vou juntar um ponto alto juntinho com eles. Eu não vou colocar, ó, dentro desse espaço aqui, junto com esse ponto baixo, tá? Eu vou colocar aqui do ladinho, nessa alcinha aqui, ó. Do ladinho tem uma alcinha, ó. Então, aqui tem a alcinha de onde ele sai. Aqui do ladinho, ó, ou vindo aqui por cima, ó, aqui do ladinho, ó, eu vou colocar a minha agulha nessa alcinha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Agora, na primeira correntinha, então, aqui eu tenho ponto baixo e a correntinha, né? Aí, eu coloco nessa alcinha de trás aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo, assim. Puxo a minha argolinha, sempre quando eu finalizar, também eu vou finalizar dessa forma, tá? Agora, eu vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, ó, coloco a minha agulha e pego essa argolinha, ó, e coloco aqui no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Aqui eu finalizo a minha segunda carreira e com um total de 30 pontos altos, tá? Agora, eu vou para a terceira carreira. Nessas duas alcinhas aqui, que eu puxei essa argolinha aqui para trás, no final da segunda carreira, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, nessa segunda alcinha, vou laçar o fio e vou trazer aqui para cima para fazer um ponto baixo. Dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo maior, laço o fio e passo por dentro dessas duas argolinhas. Agora, eu vou puxar essa argolinha que está na minha agulha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, que equivale a um ponto alto. Nessa terceira carreira, eu vou fazer no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, 2 pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos juntos. Vou trabalhando assim nessa carreira, tá? Então, no próximo ponto de base, ó, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer 2 pontos altos juntos.
Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto sozinho. Laço o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Esse primeiro ponto aqui, ó, que ele ficou sozinho, no final da carreira, eu vou juntar um ponto alto com ele, tá? Porque aqui nessa carreira vai ficar sempre assim, 2 pontos altos juntos, um sozinho, 2 pontos altos juntos e um sozinho. Aqui, no caso, ficou 2 pontos altos sozinhos, né? Mas, como eu falei, no final eu vou juntar um ponto alto com ele, então vai ficar 2 pontos altos juntos, tá? Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto sozinho. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço 2 pontos altos juntos. Laço o fio, vou no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás e faço um ponto alto sozinho. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira, tá? Chegando ao final da terceira carreira, né? Ó, aqui eu tenho 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, um ponto alto sozinho. E agora eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, tá? Aqui eu vou laçar o fio, ó, e do ladinho aqui, não é aqui juntinho do ponto baixo, é aqui do ladinho que tem essa alcinha aqui, ó. Dá pra ver bem, ó. Desse ladinho aqui. Coloco a minha agulha, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. E agora, deixa eu ajeitar ele aqui. Agora, nessa primeira correntinha, né, que ficou em cima do ponto baixo, ó, na segunda alcinha, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. Assim. Puxo essa argolinha, retiro a minha agulha, vou no próximo ponto de base, deixa eu dar uma puxadinha aqui. No próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas, ó, coloco a minha agulha, né, pela parte de trás. Pego essa argolinha, coloco no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás. Assim. Se eu achar que tá grande demais a argolinha, que eu puxei demais, eu dou uma puxadinha, mas ela não pode ficar muito pequenininha, tá? Aqui eu termino a minha terceira carreira com 45 pontos altos. Agora eu vou pra quarta carreira. Nessas duas alcinhas aqui, onde eu, embaixo delas, né, eu puxei minha argolinha pra trás no final da terceira carreira, eu vou colocar a minha agulha na segunda alcinha, vou laçar o fio, vou puxar aqui pra cima e dar uma puxadinha pra fazer um ponto baixo maior. Laço o fio e faço aqui meu ponto baixo. Puxo essa argolinha que está na minha agulha e faço uma correntinha. Então, esse ponto baixo, essa correntinha, equivale a um ponto alto, tá? Vou laçar o fio, ó. Nessa quarta carreira, eu vou fazer um ponto alto sozinho no primeiro ponto de base, no segundo ponto de base, um ponto alto sozinho, e no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. No próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto sozinho, no próximo, um ponto alto sozinho, e no próximo, 2 pontos altos juntos, tá? Esse ponto alto aqui, ele vai ficar sozinho agora, porque sempre esse ponto aqui, ele vai ficar sozinho, porque no final, eu vou juntar um ponto alto com ele, que vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, eu só vou contar os pontos altos sozinhos, ó, depois dele. Então, aqui eu faço um sozinho, ó. Vou laçar o fio no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço outro ponto alto sozinho. Ó. Agora, no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos juntos. Pegando a alcinha de trás, ó. 1, 2, no mesmo ponto de base. Laço o fio e agora eu vou fazer 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, né? Ó, no próximo ponto de base, outro. Agora, no próximo ponto de base, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Sempre pegando a alcinha de trás, tá? Quando a gente pega na alcinha de trás, dá esse efeito aqui, ó. Tá? Fica bem bonito.
Laço o fio, vou no próximo ponto de base, ó, pegando a alcinha de trás e vou fazer um ponto alto sozinho. Laço o fio, no próximo ponto de base, vou fazer outro ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Então, nessa carreira, nessa quarta, vai ser sempre assim. 2 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, tá? Ó, então, aqui, ó, 2 pontos altos juntos, um em cada ponto de base, cada um sozinho, né? Aqui, 2 juntos. Vou laçar o fio, vou fazer mais 2 pontos altos, um sobre cada ponto de base, então, eles são sozinhos, né? Laço o fio no próximo ponto de base, vou fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da quarta carreira, não esquecendo que tem que sempre terminar certinho, né? Ó, aqui eu fiz 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E aqui, ó, vou fazer 2 pontos altos sozinhos. E aí, depois eu vou juntar um ponto alto com esse primeiro ponto, né? E aí, vai ficar 2 pontos altos sozinhos. Então, fecha bem certinho. Não poderia aqui no final, eu tenho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base e aqui um ponto alto. Mas o resto ficou tudo 2 pontos altos. Não pode, tá? Então, é porque deu erro em alguma parte aqui. Ou fez menos pontos altos, ou fez mais, tá? Que às vezes acontece. Aí, a gente tem que voltar, desmanchar e corrigir o erro, tá? Vou laçar o fio, ó, no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto sozinho, laço o fio, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto sozinho. Vou laçar o fio e agora eu vou fazer um ponto alto para juntar com esse meu primeiro ponto, né? Então, não é aqui embaixo, é aqui nessa alcinha aqui do ladinho, tá? Ó, aqui tá o ponto, ó, tá a alcinha, né? Ó, e aqui o ponto baixo. Então, do ladinho aqui em cima, ó, desse ponto, ó, aqui em cima do ladinho, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto, tá? Pra juntar com aquele... Deixa eu ajeitar aqui. Pra juntar com meu primeiro ponto. Pra ficar 2 pontos no mesmo ponto de base. E nessa correntinha, né, que ficou em cima do... No início, né, que ficou em cima do ponto baixo, ó, na segunda alcinha, vou colocar a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Puxo aqui a argolinha, vou embaixo, ó, no próximo ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha. Agora, pego essa argolinha, ó, e puxo com o ganchinho da agulha pra trás. Deixa eu ajeitar aqui, porque escapou um fiozinho ali pra não ficar feio depois. Pronto. Aqui eu fecho a minha quarta carreira e com um total de 60 pontos altos, tá? Agora, eu vou para a quinta carreira, nessas 2 alcinhas aqui, onde no final da quarta carreira eu puxei essa argolinha para trás, vou colocar a minha agulha pela parte da frente na segunda alcinha. Vou laçar o fio, vou puxar aqui para cima e vou fazer um ponto, vou dar uma puxadinha, né? Para fazer um ponto baixo um pouquinho maior. Aqui eu fiz meu ponto baixo, puxo essa argolinha que está na minha agulha e faço uma correntinha. Aqui eu tenho o equivalente a um ponto alto. Na quinta carreira, eu vou fazer mais um ponto alto sozinho, tá? Porque aqui, ó, na terceira carreira, eu fiz um ponto alto sozinho e 2 juntos. No próximo ponto de base, eu fiz um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, eu fiz 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo ponto de base, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Aí, na quarta, eu já fiz mais um ponto alto, porque ficou 2 pontos altos sozinhos, ó, um sobre cada ponto de base, né? Então, aqui eu tenho 2, 2 sobre cada ponto de base. E no próximo, eu fiz 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Depois, mais 2 pontos altos sozinhos, 2. E no próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, na quinta carreira, eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos. E depois, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais 3 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base. E depois, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Aí, depois, eu vou para a sexta carreira. Na sexta carreira, vai ser 4 pontos altos sozinhos. E depois,
4 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na sétima vai ser 5 pontos altos sozinhos e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E na oitava carreira vai ser 6 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Sempre assim. Então, aqui, ó, eu vou laçar o fio e no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto de base e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, e no próximo ponto de base, pegando a alcinha de trás, faço outro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 3 pontos altos sozinhos. Esse aqui, ó, eu nunca vou contar com ele sozinho, tá? Porque sempre no final da carreira, eu vou colocar um ponto alto juntinho com ele, onde vai ficar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, sempre quando começar a carreira, sempre comecem pelos pontos altos sozinhos. E não contem com esse aqui, porque sempre vou juntar outro aqui, outro ponto alto juntinho com ele, que vai ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Agora, no próximo ponto de base, ó, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Sempre assim, tá? Ó, sempre 3 e 2 no mesmo ponto de base. 3, um sobre cada ponto de base, e depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No caso, nessa quinta carreira, né? Na sexta vai ser 4, na sétima vai ser 5 e na oitava vai ser 6. Então, eu volto aqui quando eu chegar no final da oitava carreira, tá? Que aí eu vou ter 6 pontos altos sozinhos, tá? E depois 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Chegando ao final da oitava carreira, ó, aqui eu fiz 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E agora eu vou fazer 6 pontos altos sozinhos, um sobre cada ponto de base, né? 2 pontos altos, 3, 4, sempre pegando a alcinha de trás, né? 5, 6. E agora, eu vou fazer um ponto alto nessa alcinha aqui para juntar com esse meu primeiro ponto, né? Para ficar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui é um ponto baixo, aqui é uma correntinha, ó. Nessa alcinha de trás, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo aqui a minha argolinha, vou no próximo ponto de base, embaixo das 2 alcinhas. Coloquei aqui minha agulha, laço aqui, ó, essa argolinha e puxo com o ganchinho da agulha para trás. Assim. Aqui eu fecho a minha oitava carreira. Nessa oitava carreira, eu fiquei com um total de 120 pontos altos. Agora, eu vou cortar o meu fio. Ó, eu fiquei mais ou menos com 12 centímetros de fio, tá? Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio amarelo. Vou laçar o fio amarelo e vou puxar passando por dentro dessa argolinha. Assim. Vou posicionar aqui a minha mão, da forma que eu faço o crochê. Ó, nessas 2 alcinhas aqui, ó, no final da oitava carreira, eu puxei essa argolinha para trás, né? Agora, eu vou colocar a minha agulha, ó, embaixo dessas 2 alcinhas para fazer um ponto baixo, tá? Nas carreiras anteriores, eu colocava a minha agulha, ó, nessa segunda alcinha aqui. Mas agora, eu vou colocar aqui embaixo das 2 alcinhas, tá? Vou laçar o fio e vou puxar aqui para cima. E vou fazer um ponto baixo. Eu não preciso mais dar aquela puxadinha para fazer ele maior, tá? Vai ser um ponto baixo normal. E agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Eu vou pular 2 correntinhas, tá? Então, vou laçar o fio, vou pular 2 correntinhas e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Então, laço o fio, pulo 2 correntinhas, 1, 2, na terceira correntinha, ó, pegando essa alcinha aqui de cima, eu faço um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, ó, pegando essa alcinha aqui de cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, aqui, ó, tem 2 alcinhas aqui do pezinho do ponto baixo,
mas não é aqui que eu vou pegar. Então, eu vou pegar nessa alcinha e essa alcinha aqui de cima, tá? Meio do ladinho assim, ó. Vou colocar a minha agulha, ó, assim. Vou laçar o fio, vou trazer aqui pra cima. E vou fazer um ponto alto. Ó, aqui eu tenho 2 correntinhas, né, que eu pulei e mais 3 pontos altos. Agora, eu laço o fio, vou pular 2 pontos de base, ó. 1, 2, vou no terceiro, embaixo dessas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas, 1, 2, laço o fio, e dentro desse espaço aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, coloco a minha agulha dentro do espaço, laço o fio e faço um ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Laço o fio, vou no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Ó, aqui eu fiz 3 pontos altos e aqui eu tenho 2 correntinhas. Laço o fio, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o fio e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. Laço o fio, pulo 2 pontos de base, 1, 2. No próximo, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, 1, 2, laço o fio e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 3 pontos altos e 2 correntinhas, tá? Laço o fio, pulo 2 pontos de base, 1, 2, no terceiro, ó, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o fio e dentro desse espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Dois, 3. Laço o fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando aqui minha primeira carreira com fio amarelo, vou laçar o fio, vou pular 2 pontos de base, 1, 2. No seguinte, embaixo dessas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o fio e dentro desse espaço faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu vou puxar essa argolinha que está na minha agulha e vou tirar a minha agulha de dentro dessa argolinha. Ó, nesse primeiro ponto aqui, ó, nesse primeiro ponto que eu fiz, eu comecei fazendo ele com um ponto baixo e 4 correntinhas, né? Ó, aqui tá meu ponto baixo e 1, 2, 3, 4 correntinhas. Essas 2 alcinhas aqui pertencem ao ponto de base, tá? Ó, pertence a esse ponto aqui, tá? Então, eu vou na terceira correntinha pela parte de trás, ó. 1, 2, 3, né? Aqui é meu ponto baixo. Então, uma correntinha, 2 correntinhas, 3. Na terceira correntinha, pela parte de trás, ó, eu vou colocar a minha agulha bem no meio dela, tá? E vou pegar essa argolinha aqui, ó. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Vou pegar essa argolinha aqui, que eu tirei a minha agulha. Vou colocar, ó, aqui, ó, no ganchinho da minha agulha e vou puxar pra trás, tá? Vou puxar pra trás assim. Agora, eu vou pra próxima carreira, tá? E aqui eu fiquei com um total de 40 pontos, tá?
Agora eu vou para a segunda carreira do fio amarelo. Vou colocar a minha agulha, ó, entre essa correntinha e o ponto alto. Dentro desse espacinho, vou colocar a minha agulha, laçar o fio e trazer aqui para cima e fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto alto na terceira correntinha. Ó, essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha, tá? Ó, então, uma correntinha, 2, na terceira, nessa aqui, pegando a alcinha aqui de cima, eu vou fazer um ponto alto. Então, laço meu fio, 1, 2, 3 correntinhas aqui, pegando a alcinha de cima, eu faço um ponto alto. Laço o fio, vou na próxima correntinha, pegando a alcinha de cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, agora, ó, esse ponto baixo, ó, ele tem 2 alcinhas em cima, né? Aqui. Mas eu vou pegar só essa aqui, essa primeira, tá? E ele tem 2 perninhas, né? Ó, 2 perninhas. 1, 2. Então, vou pegar essa primeira alcinha de cima e vou pegar essa segunda perninha, tá? Ó, vou colocar a minha agulha por baixo dessas 2 alcinhas. Peraí. Vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. E vou fazer um ponto alto. Assim. Agora, eu vou laçar o fio, vou no próximo ponto, ó, entre essas 2 correntinhas e o ponto alto, ó, aqui no meinho, laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, 1, 2, laço o fio e dentro desse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Feito aqui meu segundo ponto. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre as 2 correntinhas e ponto alto, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, 2, laço o fio, vou dentro desse espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre essas 2 correntinhas e o ponto alto, né? Ó, nesse espaço aqui, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o fio, vou dentro desse espaço e faço 3 pontos altos, né? Não é 2, é 3, 3 pontos altos. Não esquecendo. 2, 3. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre essas 2 correntinhas e o ponto alto, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas e dentro desse espaço faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa segunda carreira do fio amarelo. Chegando ao final da segunda carreira com fio amarelo, vou laçar o fio, ó. No próximo ponto, entre a correntinha e o ponto alto, vou fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas. E dentro desse espaço, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora, eu vou soltar a minha agulha de dentro dessa argolinha, né? Vou dar uma puxadinha nessa argolinha e vou tirar a minha agulha de dentro dela, assim. Aqui nesse primeiro ponto, ó, dou uma esticadinha aqui, ó, na terceira correntinha, né? Porque nesse primeiro ponto, para começar a fazer ele, eu fiz um ponto baixo e 4 correntinhas.
Então, contando daqui, aqui eu tenho um ponto baixo. Então, eu tenho a primeira correntinha, a segunda, a terceira. No meio dela, pela parte de trás, ó, vou colocar a minha agulha. Vou colocar essa argolinha aqui e vou puxar com o ganchinho pra trás. Assim. Aqui eu finalizo a minha segunda carreira com fio amarelo. E com um total de 40 pontos, tá? Ficou a mesma contagem da primeira, porque eu não fiz aumento nenhum. Agora, eu vou para a terceira carreira com fio amarelo. Ó, vou colocar aqui a minha agulha entre a correntinha e o ponto alto, tá? Dentro desse espacinho aqui. Laço o fio, trago aqui para cima e faço um ponto baixo. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. E na terceira correntinha, né, laço o fio, na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto, né? Como eu falei na carreira anterior, essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha. Então, eu vou laçar o fio, ó, uma correntinha, 2, 3. Na terceira, na alcinha de cima, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Laço o fio na próxima correntinha, na alcinha de cima, faço outro ponto alto. Laço o fio, ó, e nesse ponto de base, que é o ponto baixo, né? Pego a alcinha dele de cima, a primeira alcinha, e a segunda, a perninha, tá? Aqui. Laço o fio, trago aqui pra cima e faço um ponto alto. Aqui eu fiz já meu primeiro ponto. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre a correntinha e o ponto alto, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o fio, dentro desse espaço, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre a correntinha, as 2 correntinhas e o ponto alto, e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço o fio, e dentro desse espaço, faço 3 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto, ó, entre a correntinha e o ponto alto, e faço um ponto alto. Eu vou fazendo da mesma forma que eu fiz a segunda carreira, tá? Vou fazer igualzinho, como eu fiz a segunda carreira. Quando chegar no final dessa terceira carreira, eu volto aqui. Finalizando aqui a minha terceira carreira com fio amarelo. Agora, eu vou puxar essa argolinha, deixar ela um pouquinho maior, retiro a minha agulha. No próximo ponto, na terceira correntinha, né? Aqui é meu ponto baixo, 1, 2, 3. Então, a terceira correntinha, pela parte de trás, coloco a minha agulha, bem no meinho. Coloco essa argolinha aqui no ganchinho da minha agulha e puxo pra trás, assim. Aqui eu termino a terceira carreira. Eu vou para a quarta e última carreira com fio amarelo. Vou colocar a minha agulha entre o ponto alto e a correntinha, aqui, ó. Vou laçar o fio, trazer aqui para cima e fazer um ponto baixo. E agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou fazer um ponto picô, tá? Na quarta correntinha, eu vou colocar a minha agulha e vou fechar esse picô com um ponto baixíssimo, tá? O ponto picô, ele pode ser fechado com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo. Mas nesse trabalho aqui, eu vou fechar ele com um ponto baixíssimo. Então, ó, essa argolinha que eu tenho na minha agulha, eu não conto como correntinha. Então, uma correntinha, 2, 3, 4. Pegando a alcinha de cima, ó, vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou passar essa laçadinha, ó, por dentro dessa argolinha aqui que está na minha agulha. Essa aqui, tá? Então, ó. Lacei o fio e passo aqui por dentro da argolinha que está na minha agulha. Aqui eu fiz meu ponto picô. Agora, eu laço o fio, vou na próxima correntinha pegando a alcinha de cima e faço um ponto alto.
Laço o fio, vou na próxima correntinha, pegando a alcinha de cima e faço outro ponto alto. Laço o fio, agora eu vou pegar a alcinha de cima do ponto de base e a segunda perninha dele e faço um ponto alto. Assim. Ó, ele fica com esse biquinho aqui, tá? Agora, laço o fio, vou no próximo ponto, entre a correntinha e o ponto alto, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou na quarta correntinha, então, como eu falei, essa argolinha que eu tenho na minha agulha não conto como correntinha. Então, 1, 2, 3, 4. Pegando a alcinha de cima, vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, laço o fio e já passo por dentro dessa argolinha que está aqui na minha agulha, tá? Aqui o pontinho ficou um pouquinho apertado. Agora, laço o fio, vou dentro desse espaço aqui e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre as duas correntinhas e o ponto alto, coloco a minha agulha e faço um ponto alto. Opa, escapou aqui. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta correntinha, 1, 2, 3, 4, pegando a alcinha de cima, coloco a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, né? Vou passar com essa laçadinha aqui do fio por dentro da argolinha da minha agulha, que está na minha agulha, né? Assim. Laço o fio, vou dentro desse espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre as duas correntinhas e o ponto alto, e faço um ponto alto. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta correntinha, 1, 2, 3, 4, pegando a alcinha de cima, faço um ponto baixíssimo. Deixa eu aqui. Assim, tá? Laço o fio, vou dentro desse espaço e faço 3 pontos altos. Laço o fio, vou no próximo ponto, entre a correntinha e o ponto alto, e faço um ponto alto. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Na quarta correntinha, faço um ponto baixíssimo. Laço o fio, vou dentro do mesmo espaço aqui, desse, né? E faço 3 pontos altos, dentro do mesmo espaço. E eu vou fazendo assim, até chegar ao final dessa última carreira. Finalizando aqui minha última carreira. Agora, eu vou, ó, puxar um pouquinho essa argolinha, retirar a minha agulha. E aqui no comecinho, ó, desse primeiro ponto, na terceira correntinha, né? Aqui eu tenho um ponto baixo e tenho as correntinhas aqui. 1, 2, 3, ó. Na terceira, no meinho dela, ó. Bem aqui. Agora, coloquei minha agulha, né? Vou colocar agora essa argolinha no ganchinho e vou puxar pra trás, assim. Agora, eu vou cortar o fio. E vou, ó, laçar o fio e puxar, passando por dentro dessa argolinha aqui, assim. Aqui eu finalizo a minha última carreira, tá? Ó, eu fiquei com 4 carreiras com fio amarelo e com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras com fio cinza e no total eu fiquei com 12 carreiras, tá? Agora, eu vou fazer um acabamento em ponto correntinha aqui, tá? Vou colocar a minha agulha, ó,
embaixo dessas duas alcinhas de um ponto de base. Você pode escolher qualquer ponto de base, tá? Poderia ser aqui também, ó. Tá? Mas é embaixo de duas alcinhas, tá? Aqui, ó. Coloco a minha agulha, ó, lá atrás. Vou laçar o fio cinza, né? E vou puxar aqui pra frente, assim. Aqui eu tenho uma argolinha, né? Vou no próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas também, onde tá esse ponto, ó. Vou colocar o fio mais curto por cima do fio que vem do rolo, vou laçar o fio que vem do rolo e vou puxar aqui pra cima. E vou passar essa laçadinha, ó, por dentro dessa argolinha. Assim. Dou uma puxadinha aqui. Vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, ó, minha agulha vai lá pra trás, na parte do avesso, tá? Essa parte aqui é do direito, é outra parte do avesso. Laço o fio, ó, e trago aqui pra cima. E pego essa laçadinha e puxo pra dentro dessa argolinha. Vou no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima e passo por dentro da argolinha. Assim. Vou no próximo ponto de base, ó. Laço o fio, trago aqui pra cima e passo por dentro da argolinha. Esse aqui é o ponto correntinha, tá? Vou no próximo ponto de base, embaixo das duas alcinhas, coloco a minha agulha, laço o fio e trago aqui pra cima. Vou no próximo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima e passo por dentro da minha argolinha. Ó, como vai ficando. Laço, ó, coloco a minha agulha aqui no próximo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima e passo por dentro da minha argolinha. Vou no próximo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima e passo por dentro da minha argolinha. Vou no próximo ponto de base, laço o fio, passo por dentro da minha argolinha, assim, ó. E vou no próximo ponto de base, laço o fio, trago aqui pra cima e passo por dentro da minha argolinha. E vai ficando assim, ó. Fica lindo, né? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Chegando aqui ao final, no meu acabamento. Aqui eu vou fazer o meu último ponto. Ó, assim, tá? Agora, eu vou cortar o fio, ó. Aqui é meu último ponto e aqui é o primeiro ponto, tá? Aqui ficou a alcinha um pouquinho solta, ó, porque é só puxar o fiozinho mais curto atrás, tá? Ó, aí já dá uma ajeitadinha aqui. Pronto. Agora, eu vou cortar esse fio. Ó, e vou puxar essa argolinha aqui pra cima. Assim. Agora, eu vou colocar esse fio aqui na agulha de tapeçaria. Ó, e vou colocar nesse meu primeiro ponto baixíssimo, tá? Ó, que ficou essas duas alcinhas aqui, como se fosse uma correntinha, né? Vou colocar aqui pela parte da frente, no meio dela, ó. Aqui, ó. Colocar esse fiozinho aqui pra trás. Assim. Agora, eu vou voltar pela parte de trás, tá? E vou sair aqui, ó, no meinho dessa argolinha aqui, tá? Dessa correntinha. Então, eu puxei esse fio pra esse pontinho aqui. E agora, pela parte de trás, eu volto aqui no outro pontinho atrás, né? Ó. Aqui, e vou nesse mesmo aqui que eu tinha puxado o outro. Assim, tá? E agora, eu vou arrematar o fio. Ó, vou colocar ó, no lado do avesso, pelas alcinhas de trás, eu vou passando com esse meu fio, tá? Assim, ó. Agora, eu vou nessas alcinhas aqui de trás, ó, dos pontos, tá? No lado do avesso, não esquecendo. Aí, eu vou esconder esse fiozinho aqui. Ficar bem escondidinho, tá? E agora, eu vou voltar.
Aí eu pulo esse, peraí, deixa eu só puxar esse fiozinho aqui. Aí eu pulo esse último, ó, porque se eu voltar por aqui, ele vai sair, tá? Então, pulo esse nos próximos, ó. Vou colocando nas alcinhas dos pontos. Ó. E vou cortar. Agora, vou arrematar esse outro fio aqui. Da mesma forma, tá? Ó, sempre passando pelas alcinhas de trás, do lado do avesso. Esse aqui eu vou fazer pro lado de cá, ó. Passando pelas alcinhas dos pontos, ó. Pelo lado do avesso, não esquecendo. E agora eu volto. E corto. Aí tem mais, e os outros arremates que faltam, o amarelo e os outros, é da mesma forma, tá? Procurar arrematar o fio da mesma cor dos pontos, tá? Não é bom eu arrematar aqui o fio cinza no fio amarelo, tá? Ele vai ficar melhor escondidinho na mesma cor, tá? Aqui já tem todos os fios arrematados, ó. Ficou lindo, né? Ó. Se você gostou, deixe seu like, aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @PatriciaGuedert Crochê. E até a próxima!